Essa semana o SBT-RS começou a ouvir as propostas dos pré-candidatos ao governo do Rio Grande do Sul. Hoje eu recebo aqui no SBT Rio Grande o vereador de Porto Alegre, Roberto Robaina, do PSOL. Robaina tem 50 anos, é formado em História, mestre e doutor em Filosofia. Foi diretor do Sindicato dos Bancários do Rio Grande do Sul ou de Porto Alegre? De Porto Alegre. Bem-vindo. Obrigado, Coelho. Obrigado pela presença aqui no SBT Rio Grande. Parabéns pelo programa. Muito obrigado pelo carinho. Começando por um assunto que tem dominado aí os noticiários e interferido diretamente na vida de todos nós, né? Como o senhor avalia essa crise aí dos combustíveis do país? Eu estou preocupado, acho que a situação é muito grave, obviamente, todo mundo está vendo isso. Sabe, Coelho, que eu acompanhei, eu já na terça-feira e na quarta-feira eu estive com os caminhoneiros em Camaquã. E depois, na quinta e na sexta-feira, eu estive na Refap. É um caso grave, evidentemente, nós já estamos tendo uma crise de abastecimento. O pleito dos caminhoneiros foi apoiado por toda a população, a maior parte da população está apoiando os caminhoneiros. Por quê? Porque, de fato, todo esse tema do aumento dos combustíveis diário levou a uma situação de impasse, as pessoas não aguentam mais. Os caminhoneiros tiveram que fazer essa greve meio que forçados, porque já não havia mais condições de trabalho para eles. Eu tive a oportunidade de conversar bastante com os caminhoneiros e tive uma impressão de que eles de uma certa forma se empoderaram. Eles tiveram esse sentimento de união da categoria. E esse sentimento de união da categoria que começou com a pauta econômica, uma pauta econômica que agora no domingo o Temer concedeu boa parte das reivindicações, mas não concedeu todas. E não concedeu as reivindicações sentidas pela população. No caso específico, não tem nenhum efeito na gasolina, não tem efeito no gás. Então a pauta econômica foi parcialmente atendida, a parte da população não foi. E tem um ponto grave, que é um pouco o elemento que eu acho que é o que dá uma legitimidade para o questionamento dos caminhoneiros, que é uma legitimidade estrutural. Qual é essa legitimidade? A política de preços da Petrobras, e aí é que está o ponto mais importante, a política de preços da Petrobras, Coelho, ela faz com que o preço dos combustíveis aumente constantemente, porque nós estamos pautados pela política internacional, pelos acionistas internacionais da Petrobras. E esse Pedro Parente, que está de presidente da empresa, esse Pedro Parente... Foi presidente da Bovespa, é alguém que atende os interesses do mercado financeiro. Exatamente, Coelho, exatamente. E os interesses dos acionistas, majoritariamente dos Estados Unidos. Sim. Então isso é grave, porque tem que mudar a política de preços da Petrobras e teria que demitir o Pedro Parente. Isso aí solucionaria esse impasse. Deixa eu perguntar a respeito desse assunto aí. O ICMS do diesel no Rio Grande do Sul hoje é 12%. Disse que é um dos mais baixos do país, né? Já da gasolina é 30%. Se o senhor vir a ser governador, qual a sua proposta? O senhor acha que há como mexer nisso, como diminuir? Ou isso é imexível? Eu acho que sim, se pode, mas eu não vejo. Por isso que eu digo, o preço dos combustíveis, o problema do preço dos combustíveis está nessa política de preços da Petrobras para beneficiar os acionistas estrangeiros. É isso que tem que mudar. Se isso mudar, acaba o problema. Então, os caminhoneiros estão apoiados, eu acho que também porque eles, de uma certa forma, encarnaram, Coelho, uma indignação geral da sociedade contra a corrupção, contra o governo Temer. Então, esse apoio é um apoio geral. Evidentemente que eu tenho uma preocupação, todos têm, a preocupação do desabastecimento, todos têm. Por isso que, inclusive, a pressão pela demissão do Pedro Parente é muito importante. Agora os petroleiros vão entrar em greve. Os petroleiros estão entrando em greve, inclusive questionando essa política de preço da Petrobras, questionando o Pedro Parente como presidente. Já teve o vice-presidente do Senado, inclusive, que colocou em questão a continuidade do Pedro Parente, ele tem que ser demitido. Isso é uma forma de solucionar o problema. Ao mesmo tempo, eu vejo que agora já tem um elemento político na pauta que é importante também questionar. E, neste caso, tem a ver com esse pedido de intervenção militar. Eu não acho que ele seja feito pelos caminhoneiros. Tem um setor dos caminhoneiros que apoia. Por quê? Porque há um certo desespero já. A sociedade tem um certo desespero. Os caminhoneiros trabalham 16, 18, às vezes 24 horas por dia, ficam 20 dias fora de casa. Então é uma categoria muito judiada. Sem dúvida. E ver o sistema político todo corrompido, um sistema político todo que está montado numa lógica para beneficiar grandes empresários, para beneficiar multinacionais ou para beneficiar esse sistema de partido.
Então ele está num desespero. Agora, eu acho que é um alerta para os caminhoneiros que essa pauta de intervenção militar prejudica o próprio movimento dos caminhoneiros. Porque há um setor de direita que, se apoiando na crise, no colapso do sistema político, do qual eles participaram, porque esses setores de direita participaram desse sistema político, colocando o tema da intervenção militar como se o país tivesse alguma saída com intervenção militar. E não tem. Deixa eu aproveitar o gancho. Uma coisa, Coelho, porque é importante. Tem um setor dos caminhoneiros que pode pensar, não, a intervenção militar limpa esse sistema político, toma medidas progressistas, mas não é o caso. No caso do Exército Brasileiro, infelizmente, o Exército Brasileiro, quando intervém, ele nos dá Castelo Branco. Ele nos dá 20 anos de ditadura, nos dá a proibição da manifestação, nos dá repressão, não nos dá ordem, no sentido da ordem que nós queremos, que é uma ordem com bem-estar social. Ordem civil e não militar. É uma ordem, né? Exatamente. Entende bem de regras internas e quartel. Cuidados civis é bem diferente. Isso é importante. Deixa eu aproveitar aqui esse mesmo gancho, olha, ó, relacionado à radicalidade. Vamos lá. O PSOL é conhecido pela radicalidade ideológica. O RS, Rio Grande do Sul, é o estado de gente radical. Gente radical, né? Gente extremista. Formação militar, aliás, formatação militar da sociedade, opiniões historicamente politizadas, polarizadas, por exemplo, portugueses e espanhóis, imperiais republicanos, caramurus e farrapos, chimangos e maragatos, ditadura ou democracia, civil ou militar, grêmio ou inter, dificuldade em ser flexível. Apesar de tanto extremismo no ar, por que os gaúchos nunca elegeram um candidato do PSOL, que por osmose tem essa proximidade ideológica, para um cargo executivo? São apenas 2 vereadores e um deputado estadual. Eu acho assim, o PSOL é um partido que está fora do sistema político ligado ao esquema empresarial. Nós temos, e isso é a crise que nós temos no país, depois de termos tido 20 anos de ditadura, que nós repudiamos, porque a ditadura não significou progresso, a ditadura significou retrocesso, significou vinculação do país com interesses multinacionais, significou repressão. Nós tivemos 30 anos de um regime democrático, só que a democracia desse regime, Coelho, e os telespectadores, isso é importante, porque essa democracia é uma democracia capturada pelo dinheiro, é uma democracia vinculada com interesses empresariais. Não é à toa que quem tem mandado no Brasil, já mandava na época dos militares, mas seguiu mandando nesse regime democrático. São as empreiteiras, são os bancos, é o esquema dos acionistas, dos especuladores internacionais, que são os que determinam hoje o preço dos combustíveis no Brasil. Esses são os que têm mandado. Nós vimos isso, por exemplo, na última campanha presidencial. A Luciana Genro, por exemplo, foi candidata a presidente da República em 2014. Naquela eleição ali, as 2 candidaturas que foram para o segundo turno, elas estavam regadas pelos recursos das empreiteiras. E isso nós vimos em todas as campanhas eleitorais. O nível de financiamento privado para as campanhas, o nível de envolvimento dos políticos tradicionais com grandes empresas faz o quê? Com que as eleições, muitas vezes, sejam um jogo de carta marcada. Onde, para dar um projeto como o do PSOL, tem que ser zebra. Tem que ser zebra. Porque o sistema político está feito para que continue os mesmos governando, o mesmo sistema de partido. Eu acho que essa eleição pode começar a mudar. O pessoal parte do princípio... Não é fácil, mas pode. O pessoal parte do princípio, então, de que o cavalo azarão dá melhor prêmio, sempre. É, um pouco isso. Né? Nós, na verdade, temos um desafio, que é o desafio de mostrar que é preciso construir com ele uma nova forma de fazer política. Mas agora os políticos tradicionais têm falado todos em nova política. Mas eles estavam todos juntos. Vamos lembrar aqui no caso do governo do Estado, o governo do PMDB aqui, o comando do PMDB do Rio Grande do Sul é do Eliseu Padilha. Quem é o Eliseu Padilha? O Eliseu Padilha é o braço direito da quadrilha que está no governo nacional. Esse é o Eliseu Padilha, ele que comanda o PMDB do Rio Grande do Sul. Tem agora, se apresenta como novidade esse moço do PSDB. O PSDB já está governando Porto Alegre, é o Marquesan, atrasa salários, desrespeita servidor público, não garante nem capina na cidade, nem asfalto. E o PSDB, o Pedro Parente, que é o presidente da Petrobras, é ligado a esse projeto partidário. Esse projeto partidário que está provocando a crise nacional que nós temos e que nós, Coelho, nisso, nós não temos uma linha radical no sentido de sectário. Nós queremos uma saída imediata para essa crise de desabastecimento. Essa crise é muito grave. Deixa eu perguntar sobre educação. O senhor é doutor em filosofia. Conhece a frase do matemático e pensador, o Pitágoras, dizendo que educa as crianças, não será preciso punir os adultos. A melhoria na educação passa por investimento nas escolas e também nos salários dos professores. Como mudar essa realidade com o orçamento federal tão apertado para a educação pública? O que o Estado pode alcançar e mudar, na sua visão?
eu acho que ele também tem uma questão. A ausência de investimento em educação pública, também é um certo planejamento. Não há, por parte da classe dominante, do sistema político tradicional, interesse na educação popular. Porque o interesse na educação popular vai levar a um elemento, ao desenvolvimento de uma questão, que é, na minha opinião, a saída para o país. Que é a consciência popular, o empoderamento popular, a consciência do povo de que é o povo que deve dominar a política e a economia. Se tiver educação, vai aumentar essa consciência. Então, eles, como querem que as coisas mais ou menos se mantenham, com os donos do poder sem serem questionados, eles querem manter uma educação pública de baixa qualidade. Não é à toa que temos a situação que temos. No estado do Rio Grande do Sul, é nacional esse quadro, aqui tem um elemento mais grave, os professores e os trabalhadores de educação estão há 4 anos sem aumento, sem reajuste, não tem o salário sequer pagos em dia, então é um nível o salário dos professores é um absurdo, os professores estão ganhando menos que os caminhoneiros. Os caminhoneiros trabalham feito um absurdo, né? Trabalham 24 horas por dia, ficam 19 dias fora de casa, mas os professores também estão se sacrificando muito e ganhando pouco. Então, é preciso ter investimento. Aí entra a questão econômica. O Rio Grande do Sul, e eu acho que isso está relacionado com o sistema partidário que tem dominado o Estado, o Rio Grande do Sul beneficia os sonegadores. Coelho, nós temos 43 bilhões de reais sonegados, de empresas que não pagam impostos. Esse é o número. Os funcionários da Receita, que são trabalhadores, eles têm a visão de que o Estado tem sido colaborador do crime, porque sonegar é crime. E nós perdemos anualmente pelo menos 3 bilhões de reais ao não cobrar o sonegador. Mas, pelo amor de Deus, tem que cobrar sonegador. Isso é o mínimo. O sujeito deve imposto. Tu tem que pagar imposto. Tu paga aliás, cobra o imposto dos trabalhadores da classe média. Os grandes empresários não estão pagando. O sistema favorece porque as empresas decretam falência e não pagam e vão rolando dívidas. E as grandes empresas estão dominando os políticos. Claro. Deixa eu perguntar mais uma aqui para cumprir a nossa pauta aqui. Como as grandes empresas dominam os políticos e as grandes empresas não dominam o pessoal, é mais difícil para o pessoal crescer, porque o pessoal tem que enfrentar essa lógica. Perfeito. Deixa eu perguntar para a gente fechar aqui, 2 minutos, por gentileza. Segurança pública... Fechar a entrevista toda? É. Segurança, 2 minutos? Segurança pública. O déficit de quase 25 mil agentes. Falta policiamento, por isso a violência cresce nas pequenas cidades onde não tem policiamento, por isso a explosão de ataques a bancos, por exemplo. Por onde passa a solução? Esse sistema unificado de segurança pública é um bom caminho? Não, esse que foi votado no Congresso Nacional, eles votaram num sistema que não vai ter funcionar. Não vai funcionar. Isso, votado no Congresso Nacional, hoje em dia está difícil de funcionar, o que está votado nesse Congresso. O que eu acho que tem que mudar a política de segurança pública. No interior do Estado, nós sabemos, no interior do Estado, vocês fazem muitas boas reportagens sobre isso, não há cidade no interior que não tenha tido assalto a banco, o nível de fortalecimento das facções criminosas é impressionante. Agora, eu também acho, a gente estava falando no intervalo aqui sobre a necessidade de ser sincero, eu vou te dizer uma coisa, Coelho, que para mim é importante. Atualmente, tem uma parte da população que acha que a solução é prender, prendendo está resolvido. E tem uma parte dos políticos que quer apresentar essa solução fácil porque eles querem o voto da população. Então eles querem... dizer que as pessoas querem ouvir. Eles querem dizer o que as pessoas querem ouvir numa situação dramática, porque a situação da insegurança é absurda. Tem programas de TV que faz isso também. Atualmente, nós temos, se nós pegarmos a curva do encarceramento no Rio Grande do Sul, no ano 2000, Coelho, nós tínhamos cerca de 13 mil pessoas presas. Atualmente, nós temos 40 mil. Se multiplicou o número de presos. E a insegurança aumentou ou diminuiu? Aumentou. Então, o que está acontecendo? O Estado tem colocado na cadeia jovens, pobres, das periferias que estão ligados ao pequeno comércio de tráfico, joga nos presídios, os presídios superlotados. Os presídios hoje não são controlados pelo Estado, são controlados pelas facções criminosas. Qualquer um que conhece, faça reportagem sobre isso, constata essa questão. Verdade. Então, colocam os jovens ali, os jovens saem formados para o crime. Então, o Estado tem fornecido mão de obra barata para o crime organizado. E o que para mim tem que ser feito? Tem que ter uma mudança da política de segurança para a polícia se dedicar ao combate a homicídios, que 8% só são esclarecidos, ao combate a latrocínio, a combate a feminicídio. Isso é o eixo. Muito obrigado, Roberto Robaina. Eu que te agradeço. Pessoal, obrigado pela 15 minutos voo. Vou honrar. Isso mesmo. Obrigado, tá? Eu que agradeço. Amanhã, gente, eu